Estrutura pronta de uma argumentação para você utilizar em qualquer tema. Quer saber mais? Vem comigo! Olá, alunos de elite! Eu sou a professora Tainá e eu elaborei para vocês uma estrutura argumentativa pronta, coringa, que você pode adaptar para qualquer tema nas suas redações. Alguns avisos importantes. Não quero que você se prenda, que você se fixe a ela. Faça todas as alterações que forem necessárias. O mais importante numa redação é o tema e aquilo que a gente tem para falar sobre ele. Então eu deixei algumas lacunas para você preencher com o problema central, com o tema, sempre utilizando sinônimos para fazer as substituições adequadas. Senão a gente acaba repetindo demais a frase temática, o problema central do texto, e aí a gente pode acabar tendo a nossa nota prejudicada. Então vamos para a estrutura. Se você utilizar essa estrutura no primeiro parágrafo do seu desenvolvimento, aí eu sugiro os conectivos. Sob essa ótica, nesse viés, nesse contexto, nesse sentido, de início. Se você for utilizar no segundo parágrafo do seu desenvolvimento, aí eu sugiro os conectivos. Ainda, ademais, além disso, outros sim. Então, vamos continuar. É evidente que a situação X, aqui você coloca o problema central que você está discutindo, tem raízes na deficiência educacional. Não fosse pela falta de projetos educativos sobre X, aí aqui você precisa fazer uma adaptação que vai depender do tema que você está debatendo. Então, por exemplo, a matemática ambiental. Não fosse pela falta de projetos educativos sobre o meio ambiente, tendo em vista que as pessoas não têm uma consciência ambiental. Se for uma matemática sobre a valorização do idoso, não fosse pela falta de projetos educativos a respeito da valorização do idoso, tendo em vista que no Brasil as pessoas não vêm respeitando essa população. Não fosse pela falta de projetos de educação financeira, tendo em vista que as pessoas no Brasil não têm conhecimento sobre esse assunto. Os brasileiros estão sempre endividados, né? Então você precisa trazer alguma informação que deixe claro, que deixe evidente que esse problema existe. Então você vai fazer aqui uma adaptação para o tema que você está debatendo. Precisa ficar bem claro o que a escola deixa de fazer ou faz dentro do tema que está sendo debatido. Então, continuando. Estaríamos avançando no que diz respeito a X. De novo, o problema central. Aí aqui é a solução que a gente precisa dentro desse problema. Então, se é uma questão ambiental, estaríamos avançando no que diz respeito à proteção do meio ambiente, a valorização dos indígenas, a valorização da ciência, a aplicação das vacinas, ao uso de medicamentos. Então, você vai pensar na solução final aqui. Nesse sentido, conforme Malala, um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. A citação da ativista paquistanesa demonstra o poder transformador da educação. Assim sendo, essa é a melhor alternativa para modificarmos o cenário X. Aí você insere novamente o problema, sempre usando sinônimos. E aí você fecha o parágrafo fazendo uma reflexão crítica, fazendo uma conclusão. E aí fica a sua escolha, se você quer fazer uma conclusão bem crítica, apontando um culpado. Então, por exemplo, tal cenário negligente precisa ser revisto com urgência pelas escolas. Essa situação demonstra a negligência que as escolas vêm tendo com a situação X. Situação essa inaceitável e que precisa ser transformada, que precisa ser modificada. Cenário equivocado, tendo em vista a importância de se valorizar, de se promover X. Então, meus queridos alunos de elite, essa é a estrutura argumentativa que eu elaborei para vocês. Façam as adequações necessárias. Lembrem sempre, o mais importante é o tema e o que você precisa falar sobre ele. Então nunca se prenda a uma estrutura, mas entenda que as estruturas elas servem para te ajudar e que você precisa utilizá-las de uma forma flexível, sempre inserindo informações pertinentes ao problema que você está discutindo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Arrasem nas suas redações e depois me contem como foi.